Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Matheus Assis. E a aula de hoje vai ser sobre Blaise Pascal, beleza? E quais são os assuntos? São 3 assuntos. Esse vai ser dividido em 3 partes. A primeira é o Limites da Razão versus Descartes. Depois o Homem e os 3 Pensamentos. E por último, Deus e a Aposta. Esse aqui é bem rápido, certo? E esse aqui também. Só esse aqui a gente vai desenvolver um pouquinho mais. Mas é isso. Vamos à aula. Vamos lá, pessoal. Aí vai falar sobre Pascal e Descartes, certo? Primeira parte, depois Limites da Razão. Vamos lá. Pascal e Descartes. Vale dizer o seguinte, já tem uma aula aqui no canal sobre Descartes. Então vai lá, dá uma olhada. Lá eu falo sobre o cogito, no caso, o penso logo existo. Também está falando sobre a dúvida. E por último, o método. Beleza? O método de Descartes. Aqui ele vai criticar o método de Descartes, Pascal. Beleza? E o que é esse método? Para você não ir lá e assistir tudinho. Só uma forma bem superficial, beleza? O método, Descartes, ele queria o quê? Descartes queria alcançar uma verdade, certo? Por meio de um raciocínio matemático. Só isso. Por meio do raciocínio matemático. Mas não de forma matemática, mas por meio de regras matemáticas. Fazer com que encontre-se a verdade. Para isso, ele desenvolveu o chamado método. E esse método tem 4 regras. A primeira é a evidência, depois vem a análise, depois a síntese e depois, por último, a revisão. Beleza? A evidência é o quê? Evidência é você pegar o que é real, pegar o que você vai estudar. Beleza? Aquilo que é claro, não uma coisa abstrata, ou que não existe, ou tudo coisa da sua cabeça. O segundo método, no caso, a segunda regra do método, é você pegar essa coisa que você pegou e dividir em partes. Você só dividir, dividir, para ficar de melhor conhecimento, de melhor estudo. A terceira parte é a síntese, é pegar o que é mais difícil e pegar o que é mais fácil, estudar primeiro o mais fácil, depois para ir para o difícil, beleza? Então, pega o que é mais fácil, depois vai para o mais difícil. Gradativamente. Primeiro tu tem a base, depois tu vai para a coisa mais complexa. É isso. E a quarta e última é a revisão. Você, por meio da revisão, no caso, depois de tu terminar tudo, todo o trabalho, todos os estudos, toda a análise do teu raciocínio, do teu pensamento, você vai lá e revisa para ver se tem alguma coisa errada, se tem algum furo, se tem como alguém te refutar por meio de outra via, certo? É isso que serve o método de Descartes. É por meio de regras e operações para se chegar a uma verdade segura. Beleza? E é isso que Pascal ele critica. Ele não critica o Descartes. Descartes é um burro. Não, ele critica a forma de pensar Descartes, os meios que Descartes utilizou para chegar a uma conclusão. E ele fala o seguinte: para chegar a uma conclusão, Pascal fala, é preciso de experiência. Não um método cartesiano, certo? Para tu chegar a uma verdade científica, no caso, sobre protozoário, ou sobre bactérias, ou sobre fungos, qualquer coisa, tu não vai utilizar do método de Descartes, e sim de experiência. Tu vai estudar no laboratório, tu vai ver análise, tu vai ver resíduos, enfim. Então tu vai usar a experiência, tu vai lá e fazer experiências, fazer a prática, não usar um método de Descartes para chegar à verdade. Então ele critica, Pascal critica Descartes, dizendo não utilize o método, o chamado método de Descartes, ou o método cartesiano, que é a mesma coisa, porque tem origem de Descartes. Vamos lá, aí ele continua dizendo o seguinte: Descartes, ele falava que queria pegar um método, o seu método, e ser equivalente à matemática, beleza? Ser equivalente à matemática. Por isso que ele utiliza um método, é bem parecido com matemática, operações, regras, meios, não tem fórmulas, mas é meios para você chegar a uma verdade. Exemplo, para chegar em 4, certo? Como a gente pode destrinchar o 4? A gente pode botar 2 mais um método, mais de fórmula, certo? Mais o sinal de mais 2, aí você chega a 4. Ou pode botar 8 menos 4, que chega a 4. Ou vou botar 3 mais 1, já mudou um pouco os números, mas ainda vai chegar no 4. Então, ele queria utilizar da matemática, ou praticamente ser parecido com a matemática, para chegar a uma verdade. Porque ele acreditava que a matemática era uma ciência exata, certo? Por isso que ele pega o seu método e utiliza meio que operações e regras, que eu já falei para vocês: evidência, a análise, a síntese e a revisão. Mas esse método dele é mais racional, é mais lógico e gradativamente, certo? Você vai crescendo e evoluindo na sua forma de pensar. E é um bom método, beleza? Vamos lá, continuando.
A maioria das pessoas, aí, isso é Pascal falando, a maioria das pessoas não possuem, certo? A maioria das pessoas não tem o espírito de geometria, no caso, a matemática. Lembra que Descartes defendia a matemática, acreditava na matemática, o Dinho. Só que Pascal falou, ó, a maioria das pessoas, ela não tem esse costume, esse hábito da matemática. Por isso que para alguns homens, certo, a matemática seria inviável para chegar a ser verdade, porque eles não têm essa experiência. Então, logo o teu argumento é falho, porque nem todo mundo tem esse espírito de geometria, certo? O espírito de matemática. Por isso, no cartesiano há limitações, certo? Se você for utilizar o plano cartesiano, o método cartesiano, certo? Vai ter limitações, porque você não domina a matemática. Então é uma limitação sua. Tem pessoas que não conseguem dominar a matemática, entendeu? Então, novamente, Pascal criticando o plano cartesiano, ou o método cartesiano, que é as suas limitações. Não é para todo mundo, certo? E por último, ele fala o seguinte, Pascal, ó, tu pode aí ficar frescando das Descartes para tentar achar uma verdade, que só tem uma verdade oculta, que é o pensamento, enfim. Mas a verdade, há um limite da razão humana, certo? O homem em si, ele não tem uma verdade. Aí ele pega e fala o seguinte, ó, não há certezas no espírito humano. Ou seja, a condição humana não permite o conhecimento absoluto. É tipo, você jamais saberá de tudo, certo? Porque a condição humana não permite o conhecimento absoluto, pessoal. É isso que Pascal quis falar. Dizer, ó, o homem é limitado. Você está falando que você pode chegar à verdade por meio de um raciocínio, de tal método, enfim. Mas, na minha opinião, o homem ele é limitado porque ele praticamente jamais vai encontrar uma verdade absoluta, certo? Sobre tudo no universo e sobre todas as coisas. Praticamente isso que Pascal quis defender. Agora vamos para as grandezas e as formas de pensamento do homem. Vamos lá, pessoal. Continuando. Agora a gente vai falar sobre a forma de pensar do homem segundo Pascal, beleza? Pascal, ele praticamente destrincha o homem em 3 partes, certo? Primeiro, o homem na natureza, grandeza humana e o frágil que pensa, beleza? Primeiro, o homem na natureza. Vamos lá. Somos nada e não tudo. Isso é a frase. Esta é a frase. Somos nada e não tudo. Mateus, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o seguinte, pessoal. Nós somos insignificantes. Somos nada. Somos substituíveis. Beleza? Somos praticamente insignificantes mesmo. E não tudo. O que é este tudo? O que é tudo? Vamos lá. Olha, ó. Você agora. Pensa e olhe para o seu redor. Veja o que tem ao seu redor. Certo? Tudo que existe ao seu redor é a natureza. Tudo é objeto, é físico, tudo existe ao seu redor. Você está sozinho. Lógico, né? Tem a sua família tudo, mas analise como indivíduo. Você está sozinho e você não é nada. Isso é praticamente um pensamento bem pessimista, mas depois é positivista, é positivo, segundo o Pascal. Vamos lá. Então você não é nada, sendo comparado com o universo. Beleza? Você não é nada comparado ao universo e à natureza. Somos nada e não tudo. O que é esse tudo? O universo, a natureza. Beleza? E o que é esse nada? Nós. Entenderam? Somos nada e não tudo. Tudo é o universo e a natureza. A gente, comparado a isso aqui, a gente não é nada. Entendeu? Quando comparamos ao universo e a natureza, nós somos nada. Continuando. Bem, seguindo, né? Agora é a grandeza humana. Peraí, Matheus. Peraí. Tu acabou de falar que a gente não é nada comparado ao universo. Como o homem tem uma grandeza? Como o homem ainda tem nobreza, certo? Porque é o seguinte, ele fala o seguinte, ó, a grandeza do homem é muita, pois ele conhece a sua miséria.
é grande porque sabe, é grande por saber que é miserável. Peraí. A grandeza do homem é muita, certo? Por conhecer a sua miséria. Então, ele é grande porque ele conhece a sua miséria. É tipo, um cara é um lixo porque ele sabe que é um lixo. Não, o cara é grande porque ele sabe que é um lixo. Continuando. Se o cara é grande porque ele sabe que ele é um lixo, pois ele só é grande, continuando, é grande porque sabe que é um lixo, certo? Como assim? Não entendi. Como o cara é grande, tem uma grandeza por ser miserável, miséria, ruim, baixo, lixo, por ser miserável, e é grande por saber que é miserável. Como o cara é grande por saber que é miserável. Como o cara, exemplo, como o cara é rico por saber que é pobre. Tá entendendo? Não tem lógica. Só que isso é uma analogia, certo? Ele usa essa palavra grande, certo? Nós somos grandes por saber que somos miseráveis, porque o fato de a gente saber que é miserável nos torna grande. A discussão, pessoal, não está nessa palavra grande e nem miserável. Eu acho que você não entendeu isso. A discussão aqui não está na palavra grande e nem miserável, e sim no saber, e sim no conhecer. Conhece, certo? E sim no conhecer. Então, o fato de você conhecer e saber, você é grande. Entendeu? E o fato de você conhecer e saber que é irrelevante perante o universo, ou seja, você é um miserável ou insignificante perante o universo, ainda assim você é grande, porque você sabe, você tem consciência e sabe que é irrelevante e é miserável perante o universo. Isso falta aos outros seres. Olhe para o seu cachorro e pense, e veja, esse cachorro, ele sabe que ele é um miserável, ele sabe que ele é insignificante perante o universo, como nós somos, só que a gente, nós humanos, segundo Pascoal, ainda conseguimos ser melhor que os outros seres, porque nós pensamos e sabemos a nossa relevância no universo, beleza? Que é irrelevante. Continuando. E por último, o frágil que pensa. Como assim, Matheus? O frágil que pensa é só uma continuação, pessoal. Só uma continuação. Pode ver que isso é bem contínuo. O homem na natureza. Somos nada e não tudo. Ok. Ele aqui diz que nós somos nada. A grandeza humana. Qual é a grandeza humana? Por saber conhecer o que? Que nós somos nada. Ou miserável. Perante ao universo. Entenderam? Então, um fala que nós somos nada. E o outro fala que a gente conhece, sabe, e temos uma grandeza. E essa grandeza é devido por saber conhecer que somos miseráveis, ou ao mesmo tempo nada, perante a natureza ou o universo. Beleza? E aqui, o frágil que pensa, por quê? O homem é o mais frágil da natureza. Ok. Mesmo que o homem é mais frágil da natureza, porque ele sabe a sua insignificância. Ele sabe que é miserável e frágil. Mesmo que o universo tente esmagá-lo, aí ele fala isso, eu não botei aqui para não ficar muito grande. Mesmo que o universo tente esmagá-lo, ainda assim ele sairá nobre. O homem sairá nobre. Mesmo que o universo o esmague ele, o homem sairá nobre, sairá grandioso. Por quê? Porque ele vai saber que morreu. Entendeu? Ó, o homem é o mais frágil da natureza. E mesmo que morra, ele sabe que morre. Certo? Isso é outra grandeza. Ele sabe, aqui, ó. Sempre, ó. Esse vai saber. Ele sabe que morre. Toda a nossa dignidade consiste no pensamento. Certo? Isso, ó. Guarda esta frase agora. Beleza? Isso resume todo o pensamento de Pascoal, segundo a ideia do homem e a sua relevância. Beleza? Ou o pensamento do homem. Então guarda esse pensamento agora. Essa frase. Toda a nossa dignidade consiste no pensamento. Certo? A nossa dignidade, ser digno, nobre, grande, consiste no pensamento. E essa consciência, esse pensamento, falta aos seres. Entendeu, pessoal? Essa consciência, esse pensamento falta aos seres. Quando um animal ou qualquer outro bicho morre, ele não sabe que morreu. Ele apenas morre intuitivamente. Ele, pô, morri.
Ele nem pensa que morreu. Pelo menos é o que todo mundo acha. Beleza? Então, ele não pensa que morreu. Ele não tem ideia se ele vai para... Tipo, ele não faz cálculo. Ele não tem uma ideia além da vida. Tá entendendo? Ele não pensa. Ele não sabe a sua relevância perante o universo. Creio eu que ele nem saiba o que é o universo. Por isso que esta é a grandeza humana. O homem na natureza, ele não é nada. Ok, beleza. Mas ele se torna grande por saber que não é nada. E mesmo que ele se torne grande por saber que não é nada, isso lhe torna diferenciado. Isso se torna diferencial, porque ele é único. O fato dele ser único por saber que conhece, certo? Que é miserável. E mesmo que o universo, este universo, nos esmague, mate, tipo, acabe com a Terra, ainda assim nós sairemos nobre, porque sabemos que nós morremos. E o universo não pensa, entendeu? Então nós ainda somos mais grandiosos do que as coisas ou os animais, porque nós pensamos. E essa consciência falta aos seres e às coisas. Entendeu, pessoal? A grande chave aqui é que o homem é grande porque ele pensa e sabe que está pensando. E o fato de saber que ele está pensando, ele acredita que ele é um miserável perante a relevância do universo e das coisas. Vamos agora para a última parte, que é Deus e homem. Essa aqui é boa, certo? Essa aqui é boa. Vamos lá. Pascal novamente. E vamos lá. Vamos falar sobre Deus, certo? Como provar a existência de Deus e a aposta de Deus, ou a probabilidade de Deus. Beleza? Vamos lá. Primeiro, Pascal fala que Deus ele é incompreensível à razão. Ou seja, é preciso crer e não compreender. Beleza? É preciso crer e não compreender para a gente tratar de Deus. Muita gente fala, não, Deus não tem lógica, não tem razão, não tem... Assim você não consegue explicar Deus, senão logo ele não existe. Não, mentira, pô. Se vocês não conseguem explicar Deus, logo ele é incompreensível. Então, não retira o fato que ele possa existir ou não. Se você não prova que a coisa não existe, certo? Como você vai provar que é? Não, se você não consegue provar que a coisa existe, logo você também não consegue provar que algo não existe. Tá entendendo? Você precisa tentar pesquisar mais. Só que Deus, ele é só acessível com a fé, segundo Pascal. Beleza? Pascal falou, ó, não adianta tu ficar procurando com a ciência Deus não, porque tu não vai achar. Tu não vai achar Deus com a ciência. Deus só é acessível com a fé. É preciso crer e não compreender. Beleza? Aí ele continua. Nem tudo que é incompreendido é inexistente. Acabou o raciocínio. Nem tudo que você não consegue explicar ou entender não necessariamente significa que não exista. Apenas você não consegue compreender. Entendeu? Apenas você não consegue explicar esta coisa. Beleza? Logo, ele possa existir ou não. Ele pode existir ou não. Beleza. Explicado, Deus não é compreensível à razão. Então a razão não tem como explicar Deus. Não tem como a razão explicar Deus. Porque Deus é para quem crê e não para compreender. Vamos lá, continuando. Agora, pessoal, agora é interessante. Pascal fala o seguinte. Vamos apostar em Deus. Vamos ter a probabilidade da existência de Deus. Ele divide em 3 partes a probabilidade de Deus. São 3 apostas. Primeiro, vamos lá. Segue esse anunciado aqui, só aqui, e aqui a gente divide em 3 partes, beleza? Vamos lá, vou ficar aqui. Se aposto, isso é Pascal falando, se aposto que Deus existe e ele existir, se aposto que Deus existe, eu apostei que ele existe, e ele de fato existir, eu ganho tudo, pô. Eu vou pro céu, eu vou ficar bem, porque eu acreditei nele. Mas, se aposto que Deus não existe, e mesmo assim ele não existir, eu não perco nada. Porque eu apostei que ele não existe. Certo? Ou não? Eu apostei que ele não existe. E ele não... Não. Se eu apostar... Correção, perdão, pessoal. Se eu apostar que ele existe e ele não existir, não perco nada. Eu apostei que ele existe e ele não existe, eu não perco nada. Isso não é aposta de dinheiro não, viu, pessoal? Isso é aposta de, pô, você mesmo apostando em si mesmo. Tipo, se Deus existe. Se Deus existe e ele existir quando eu morrer, ó, você só tem que saber como Deus existe quando você morrer, beleza? Então, se Deus existe, aí você pega e morre.
Aí você vai ver que Deus existe. Aí você, poxa, caramba, tá vendo? Tava certo. Vai pro céu, vai ter alguma coisa. Se eu apostar que Deus existe e ele não existir após o além, tipo, você morreu. E você vai ver lá, tipo, morreu, acabou. Fim da vida. Não tem mais purgatório, não tem céu, inferno, nada. Você apenas é pó. Você não perde nada. Não perde nada, porque você morreu. Entendeu? Você não vai pra canto nenhum. Entendeu? Agora, se aposto que Deus não existe, ele não existe. Eu tô falando, Deus não existe. E ele de fato existir, tu perde tudo, cara. Tu queima no inferno. Entendeu? Tu vai queimar no inferno. Porque tu não acredita em Deus e tu apostou que ele não existia na existência dele. Por isso, tu vai perder tudo. Qual é a moral desse pensamento de Pascoal? Ele fala o seguinte: é melhor tu apostar que Deus existe. Porque se ele não existir, tu não perde nada. E se ele existir, tu ganha tudo. Porque se tu apostar, tu frescando e viçando, apostar que Deus não existe e de fato ele existir, tu vai pegar em merda. Tu vai queimar no inferno. Tá entendendo? Então, tu não sabe que ele existe. Ó, tu tem prova que ele existe? Não. Mas tu tem prova que ele não existe? Não. Por que tu vai apostar que ele não existe? Pra ti mesmo, sei lá, pagar de gostosão? Não, pô. Se ele não existe, ou ele existe, e tu não sabe sobre essas duas hipóteses, ele pode existir, ele não pode existir, mas eu vou apostar que ele não existe. Pô, aposta que o cara existe, pô. Aposta que o bicho existe. Porque se ele existir, tu se dá bem. Tu se dá bem, beleza? Se ele não existir, tu se dá mal. É esse o pensamento. Lógico, a gente vai ler a Bíblia, tudo. Não, você tem que sentir com o coração, não adianta falar de boca pra fora, entendeu? Lógico, tem essa passagem, esses critérios para ir pro céu, mas é aquilo. Pascoal analisa como aposta, é uma probabilidade. É melhor tu apostar que Deus exista e frequentar a igreja, ou estudar a Bíblia, ou ser uma pessoa devota de Cristo, do que você não ser, ou tipo, eu não acredito em Deus, dane-se, vou tocar o fosse, ou você, eu não acredito em Deus, mas mesmo assim não vou fazer nada para agradar ele. Aí tipo, enfim. Aí ele pega e fala o seguinte: o ideal é apostar para ganhar. O ideal é apostar para ganhar, pô. Porque se tu apostar para ganhar, as duas hipóteses, ó, se tu apostar para ganhar e ele existe, tu ganha tudo. Se tu apostar para ganhar e ele não existir, tu não perde nada. Porque tu ainda vai estar assim apostando que ele ganha. E o fato de tu apostar que ele ganha e ele não existir, tu não perde nada. Apenas era o natural, beleza? Ele não ia existir, tipo, tu morre e acabou a vida. Tu não vai pro inferno nem pro céu, porque não existe. Mas se tu apostar que ele não existe e ele existir, tu perde tudo, pô. Entendeu? Se tu apostar que ele não existir e ele existir, tu perde tudo. Aí o outro pensamento poderia dizer: se eu apostar que ele não existe e ele não existir, eu também não perco nada. Esse é o mesmo pensamento. Se eu apostar que ele não existe e ele não existir, não perco nada. Mas, se você apostar que ele não existir e ele existir, tu perde tudo. Vê que aqui tu ganha para positivo e aqui tu ganha para negativo. Certo? Se tu apostar que ele não existe e ele não existir, neutro. Mas se tu apostar que ele não existir e ele existir, tu perde. Tu perde, outro tu ganha. Entendeu? Então vamos lá. Então é melhor apostar que ele existe. Isso aqui é consequência. Se tu apostar que ele existe, aqui é consequência. Ele pode existir, tu ganha, ou ele pode não existir, tu perde. Tu vai pro céu ou pro inferno. Beleza? Então aqui, ó. O ideal é apostar para ganhar. Pois, se perder, vai queimar no inferno. Caso aposte que ele não exista. Beleza, pessoal? Então, esse foi o vídeo sobre Pascoal. Ó, eu destrinchei o pensamento desse cara. Tem algumas coisinhas ali, outra aqui. Eu vou trazer futuramente, certo? Mas é válido você botar aí embaixo, ó, faltou explicar isso, ou que eu gostaria de ver isso, beleza? Beleza? Deixa na descrição aí, que eu vou estar analisando e dando uma estudada mais a fundo para falar sobre outras obras, outros pensamentos, outros conceitos de Pascoal, certo? Mas a base dele é essa aqui. Eu tenho uma coisa mais a explicar? Não. Então, enfim, deixe nas sugestões novos vídeos ou temas para novos futuros aqui do canal Matheus Assis. Se inscreva no canal para ficar por dentro de novos vídeos de filosofia, de física, de astronomia, deduzindo hipóteses, enfim. Esse canal aqui é de estudo, certo? De estudo. É mais uma conversa, dando uma aulinha, enfim. Então, muito obrigado. Se inscreva no canal para dar uma força aí, dá like, compartilhe com os amigos que estão estudando também esse assunto, beleza? Enfim. Muito obrigado, se cuidem e até a próxima. Tchau!